Ele foi um cara que foi muito polêmico na minha vida, inclusive. Ixi, olha. Inclusive já me violentou, já passei por violência Puta. doméstica. Sério? É um assunto pesado, Que né? isso? Mas Não, é pesado, eu não. Isso é preciso falar importante disso a gente porque falar, diga. pessoas pensam que pessoas como eu não passam por isso. Caraca, E eu passei por vulnerável, perseguição. Eu tive um namoro totalmente, assim, violento. E esse cara, Invasivo. inclusive... Total. Esse cara, inclusive, era o tipo do cara que trancava a porta e falava, você não vai trabalhar. E eu tinha que ir, porque eu tenho compromisso. Eu sempre fui responsável, né, com o meu trabalho. Gente, E ele trancava a porta pra eu não ir pros eventos tocar como DJ, inclusive. Pra eu me atrasar, pra eu me ferrar. Tipo, ele queria que eu me lascasse, entendeu? Mas, graças a Deus, eu conseguia resolver. Mas eu já sofri agressão. Mas vocês moravam juntos? Não, ele na verdade vinha pra minha casa pra passar uns 15 dias, tipo assim, né? Ele morava no interior, e aí ele vinha passar uns 15 dias, os 15 dias dele ficava, tipo, acomodado. E aí é como se estivesse morando comigo, mas não pagava uma água, uma energia, nem nada. Então, ou seja, eu não considero casamento quando o cara não chega junto. Claro, tem que chegar junto em tudo, ser parceiro em tudo. Não tô falando nem só de pagar contas, eu digo ser parceiro real. Total. Mas ele era o tipo do cara folgado, só me consumia e usufruía. E eu, idiota, trabalhando todos os dias, chegava cansada, ele ainda queria que eu fosse pra cozinha, por exemplo, pra cozinhar. Eu não tô afim. E eu sempre fui assim, né? Eu cheguei, tô cansada, não vou fazer. E aí isso gerava um confronto, né? E começava assim, né? Nessas coisinhas pequenas. Exatamente. Qual ano foi isso? Olha, eu cheguei aqui em 2012, eu já namorava com ele, foi aí que eu realmente conheci a face, né? Porque você não conhece... 2012 tendo essa atitude, o cara? Exatamente. Gente, tá... E aí, Pelo 2013, amor de Deus. 2014, 2015, eu ainda durei com ele, porque eu fui aguentando muito tranco, eu tinha medo, Você vai gente. negando também essa porra. Não, eu Quem vou tá falar a dentro verdade não- pra vocês, eu não tenho vergonha nenhuma, eu já falei disso nas minhas redes sociais. Eu fui uma pessoa que fui violentada, fiquei com medo e insegura, fiquei vulnerável e totalmente submissa. Eu fui uma pessoa que eu O medo trabalhava, quem me olhava não sabia, mas eu sofria por dentro. Assim, o consumo, aquele ser humano que eu namorei, que na verdade eu quero sempre só esquecer, né? Tipo assim, foi uma pessoa que me trouxe muito transtorno. Inclusive, ele falava assim, eu vou lá na rádio quebrar aquela rádio toda. Imagina, eu tinha acabado de chegar na Jovem Pan. Meu Deus. E eu tava feliz trabalhando, tentando me dedicar. E o cara queria atenção, porque ele ficava com ciúme de qualquer coisa. E ele falava que ia lá, ia quebrar a rádio toda. E eu tive que chegar pra portaria e falar, não pode subir fulano de tal. Tipo assim, sabe? Coisas assim. Caralho, como é que você perseguição trabalha real. Dessa forma, chegar no trabalho, Medo. fulano não pode subir, Cara, é meu namorado, mas não pode subir. E aí, senão vai dar mas e aí? merda. Chegava em casa e tal. Chegava aí foi em casa evoluindo. com Isso deve ter- medo, Isso deve ter tipo- ido escalonando devagar. Sim. Aí eu chegava em casa sempre com medo. Eu evitava ir pra casa. Eu saía da rádio e ia pro curso de inglês. E eu ficava o máximo possível na rua, sabe? Sempre fazendo alguma coisa. Aí eu chegava em casa exausta já pra não ter muita, sabe? Não ter aquele desgaste. E tentava ser uma namorada legal ainda assim. Porque eu tinha medo. Então eu queria ser uma pessoa boa, carinhosa, pra que ele também ficasse calmo, Caralho. tranquilo. Nossa, bicho. Isso é horrível. Então eu já fui ameaçada com faca, já levei tapa na cara. Meu Tudo Deus, isso dele. Já fui realmente sofrer agressão real. A ponto de ter que, às vezes, chamar autoridades. Tipo assim, só que eu não cheguei a fazer isso porque eu tinha medo. Tanto medo que, no caso, foi um amigo meu que me ajudou. Que ele falou, Penélope, você tem que sair de casa. É a sua casa, mas você vai ter que sair. Porque se você não sair, ele não vai sair nunca. Ele tá acomodado, ele sabe que você tem medo dele. E realmente, os meus amigos tentavam abrir meus olhos, assim. E eles conviviam na sua casa ou não? Muito pouco, assim, sabe? Mas viam, né, nas atitudes, às vezes nos eventos, de me deixar sozinha, ou então de ser grosso, às vezes, na frente das pessoas. E eu, igual uma boba, assim, com medo, né? E eu sempre fui uma pessoa forte, engraçado que eu falava, homem nenhum vai gritar comigo, né? Vai falar mais alto comigo. E com ele eu perdi toda a minha energia, eu fiquei muito vulnerável. E Entrou na sua mente. mesmo. Exatamente, ele conseguiu introduzir, ele tinha um poder de persuasão muito grande. Se você conhecer ele, você fica encantado com o ser humano. É aquele tipo de pessoa que você falou, Patrick, mais cedo, que chega super alto astral pra agradar todo mundo. E é aquela pessoa que às vezes engana muito, porque isso aí. ele tem uma outra face. E eu achava até que ele era bipolar. Eu cheguei a tentar essa possibilidade e tal. Aí quando eu consegui sair de casa, tipo, da minha casa, eu tive que sair e falar, olha, tô saindo e só volto quando você não estiver mais aqui. E aí eu abandonei meu apartamento, fui pra casa desse meu amigo, fiquei lá uma semana, depois fui pra casa de uma outra amiga e trabalhando intensamente no rádio, ninguém sabia o que estava acontecendo. E com medo de E com encontrar esse cara na medo. portaria. Não, ele me perseguia, ele ia atrás de mim.
E aí eu chegava na rádio, já com medo dele, porque eu sabia, meu amigo me levava na rádio, me deixava na porta, esperava subir. É muito assim, muito louco, porque você fica com a mente mesmo, a parada... assim, com muito medo. E aí ele vinha, às vezes não ia fazer nada, mas só de ver ele eu já entrava em pânico, assim, sabe? Eu não tinha reação. Eu não sabia o que fazer. Eu às vezes ficava com tanto medo e eu não sabia nem como pedir ajuda da minha família, porque meus pais não entendem, não sabem, vivem um outro mundo, sabe? Não tem noção nenhuma. O máximo que às vezes meu pai falava era: às vezes eu fico preocupada com você tá sozinha lá, fico com medo de tá acontecendo alguma coisa com você, mas tadinho, todo simplesinho lá na roça, nunca veio pra cidade, não sabia nem como me defender. Mas aí, aos poucos, eu acho que eu fui me libertando, sentindo que se eu não tomasse uma decisão, se eu não chutasse o balde real, eu ia acabar morrendo, porque, além de me ameaçar, ele estava me matando por dentro como ser humano, né? E aí eu estava perdendo o encanto de vida mesmo. E eu sempre fui uma pessoa que gostou muito da alegria, sabe, dessa coisa da positividade. Sim. Eu chegava em casa exausta com ele, com aquela energia pesada, eu tentava melhorar o ambiente. Só que aquilo estava me desgastando demais. Fazia muita força, né? Exatamente. Eu ia no fisioterapeuta, que ele é espírita, ele falava pra mim: nossa, você tá muito carregado, sua energia tá muito pesada. E assim, eu não queria falar exatamente o que estava acontecendo. E ele fazia, às vezes, o RPG, né? Porque eu tava precisando melhorar a lombar. E ele falava: você tá cheio de nódulo, cara. Você tá precisando de uma massagem, não é nem RPG mais. A gente tem que fazer alguma coisa para você melhorar aqui. E eu, às vezes, chorava e, às vezes, ele não entendia por quê. E aí a emoção começava a tomar muito conta de mim, sabe? Sim. E eu comecei a ficar muito sensitiva, muito emotiva. Até que nesse dia meu amigo me ajudou. A minha irmã estava na minha casa com meu sobrinho. E ele ficou me ameaçando muito, né? Meu ex-namorado. Falando... sua irmã lá com seu sobrinho? Minha irmã veio me visitar e viu a situação toda, assim, a cena. E minha irmã é pequenininha, mas é braba que só, Elô. E aí ela viu Beijo, aquilo Elô. tudo. Ela viu aquilo tudo. Você tem que parar com isso, você não pode aceitar isso, que não sei o quê, você não merece isso. Você merece uma pessoa que te ame de verdade e cuide de você, que não sei o quê, e tal, tal, tal. E eu, assim, eu sabia, a gente sabe, só que a gente não consegue sair do relacionamento. Sim. E eu entendo todas as mulheres, às vezes quando eu ouço isso, mulher gosta de apanhar, mulher de bandido. Não é, ela tá com medo. Tem alguma coisa ali que tá prendendo ela, sabe? Não é só porque ela gosta Não é, cara. Tem uma parada ali que segura. E é muito mais forte que, às vezes, assim, do que a gente tá naquele momento, né? E aí, quando você descobre a sua força, que é só você tomar uma atitude, sabe? Que é muito simples. Que você fala: tô saindo de casa, e aí você se liberta, tira aquele peso, as coisas começam a fluir e as coisas vão acontecendo. E aquela pessoa vai se afastando da sua vida porque você não dá mais abertura para ela. E foi o que aconteceu comigo. Graças a Deus eu não precisei acionar realmente a justiça. Porque eu não queria... Olha só meu pensamento. Eu gostava tanto da família dele, da sobrinha dele, que eu era apaixonado, porque eu vi nascer, que eu não queria causar um transtorno para a família pra dele. Eles. Olha não só. Era pro cara, era pra família do cara. Exatamente. Eu ficava assim: gente, coitado da sobrinha dele, né? Vai crescer e vai falar: o meu tio tá preso porque ele agrediu uma mulher. Eu ficava pensando nisso e eu sofrendo. Doideira. E isso não pode acontecer. Você tem que pensar em você primeiro, para depois você pensar em como ajudar o outro, né? Perfeito. Mas assim, gente, foi tenso, tá? É a primeira vez que eu tô falando abertamente sobre isso em um podcast.